A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Começando mais um trimestre, né? O nosso primeiro trimestre de 2023. E com uma lição excelente, maravilhosa. Vamos estudar nesses 3 próximos meses sobre os sacrifícios no Antigo Testamento. E certamente Deus nos trará um conhecimento muito mais profundo acerca do plano de Deus para a salvação da humanidade, para a redenção do homem, o propósito de Deus na adoração, e conheceremos um pouco mais sobre o Senhor. E certamente isso vai nos trazer uma fé mais firme, uma convicção maior acerca do nosso servir a Deus. Amém? Queridos, hoje nós vamos dar início à lição de número 1 da nossa revista. Mas antes eu quero só relembrar os irmãos, na última Santa Ceia, o pastor Arnaud, que é o autor da nossa lição, da nossa revista, ele nos trouxe uma palavra introdutória acerca de todo o conteúdo da revista, de tudo aquilo que vamos estudar nesse próximo trimestre. E alguns pontos foram importantes, eu quero destacar aqui com os irmãos. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que o pastor Arnaud, ele trouxe aqui na sua pregação, é que o Antigo Testamento, ele é a revelação de Deus para a humanidade. No Velho Testamento, quando nós lemos o Velho Testamento, quando nós vamos para o Velho Testamento, estudar o Velho Testamento, nós vamos encontrar ali a revelação do próprio Deus para a humanidade. E essa revelação de Deus que se dá no Velho Testamento, ela acontece de uma forma progressiva. Deus vai aos poucos se mostrando, Deus vai aos poucos se revelando à humanidade, através de símbolos, através de tipos, ali de figuras ali do Velho Testamento. Deus vai se fazendo conhecer. Deus vai revelando o seu caráter, Deus vai revelando a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, seus atributos são revelados a nós ali, através das figuras, através dos tipos e através dos símbolos que aparecem no Velho Testamento. Deus se faz conhecido através do Velho Testamento. E os sacrifícios no Velho Testamento, eles são exatamente um destes símbolos, uma dessas formas que Deus escolheu na sua didática para se fazer conhecido, para se revelar ao homem. Principalmente para revelar o seu propósito de salvação, o seu propósito de redenção. Deus não fora pego de surpresa quando o homem pecou no Éden. Às vezes a gente tem essa ideia de que quando Adão pecou, Deus não esperava que isso fosse acontecer. Às vezes a gente tem a impressão de que quando Adão erra, quando o primeiro casal pecou, Deus colocou a mão na cabeça e disse: e agora? Meu Deus, Deus falando meu Deus, né? E agora, como vai ser? Né? Não, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano de redenção, Deus já tinha um plano de salvação, já estava tudo planejado, já estava tudo acertado. Tanto é que quando o homem peca, quando o homem cai, Deus então começa a colocar em prática este plano de redenção. Deus já começa a colocar em prática este plano de salvação. Lá no Éden mesmo. Deus já começa a colocar em prática esse plano. Então nós vamos estudar, e através dos sacrifícios, dessa linguagem dos sacrifícios, nós vamos poder entender isso. Entender o plano de Deus para a salvação da humanidade. Como Deus planejou, como isso foi feito. Como Deus encara a condição do pecado. Deus, em sua santidade, como Ele vê o pecado, como Ele trata o pecado dentro da sua justiça e da sua santidade. Porque Deus, ele vai manifestar o seu amor para com a humanidade, sem deixar de ser justo, sem deixar de praticar a justiça em relação ao pecado, sem deixar de condenar o pecado, sem deixar de trazer para o homem as consequências desse pecado,
de revelar e de mostrar ao homem quais são as consequências terríveis que o pecado trouxe para a humanidade. Deus vai demonstrar o seu amor também através dos sacrifícios. Então nós vamos entender esse plano de Deus, esse plano redentor de Deus, esse plano libertador, salvador de Deus, através dos sacrifícios. Os sacrifícios também, ele vai nos levar a entender o nosso relacionamento com Deus. Como se dá esse relacionamento nosso com o Senhor, de adorador, de adorador. Nós estamos aqui e fomos criados para adorar a Deus. O nosso propósito é a adoração, é adorar ao Senhor. E como se dá essa adoração? O próprio Deus, através dos sacrifícios, Ele também nos leva a entender como Ele quer ser adorado. Como Ele quer que nós o adoremos, como Ele quer que nós prestemos culto, como Ele quer que nós o reverenciemos, como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. É interessante pensar nisso, porque quando a gente chega no Novo Testamento, né, todas essas figuras, todos esses símbolos, eles se cumprem em Jesus Cristo. Eles se cumprem na pessoa de Jesus. A revelação progressiva de Deus, que começa no Velho Testamento, ela vai numa crescente até Cristo, o ápice da revelação de Deus. O clímax da revelação de Deus que se dá através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando chega em Jesus, todas essas coisas ficam claras, todas essas coisas, elas tomam uma proporção muito maior, e a gente vê que os discípulos, os apóstolos, eles ensinam acerca de Cristo, e eles tomam por base os sacrifícios. Até quanto à adoração, eles também tomam por base os sacrifícios. Quando a gente lê Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, lá no versículo 1, o que ele diz? Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É a sua forma de adoração. Né? Então, eles têm essa didática acerca de como Deus quer ser adorado, de como nós devemos servir a Deus, fundamentada também nos sacrifícios. Então, os sacrifícios eles vão nos mostrar exatamente o plano de Deus para a redenção, o propósito de Deus para a salvação da humanidade, o amor de Deus, a graça, a misericórdia, justiça de Deus e também como nós devemos servir ao Senhor, de que modo nós devemos nos apresentar para servir ao nosso Deus. Na lição de hoje, a lição de número 1, você abra, por gentileza, a sua revista, na página de número 3. A lição, ela é uma lição introdutória, então ela vai trazer para nós quando tudo começou. Né? Ela vai tratar dos sacrifícios desde o início. De onde veio a ideia de sacrifício? Quem trouxe essa ideia? Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que o povo judeu, ele não era o único povo que oferecia sacrifício. Outros povos, outras nações, ali daquela região, já ofereciam sacrifícios de animais, sacrifícios de alimentos para os seus deuses, como forma de adoração. Israel é uma nação mais nova, Israel não é uma nação tão antiga em relação às outras. Há nações muito mais antigas, povos muito mais antigos, os babilônios, os caldeus, os cananeus e outros povos, muito mais antigos que a nação de Israel e que já oferecia sacrifício. E a pergunta que se faz é, Israel copiava esses povos? Será que quando Israel oferecia sacrifício, o povo de Israel estava imitando esses povos? Com quem que Israel aprendeu acerca do sacrifício? Então, essa lição ela é importante, porque ela vai nos trazer uma clareza acerca disso. Vai nos trazer uma compreensão maior acerca disso. Porque, inclusive, na teologia, há aqueles que acreditam que o Velho Testamento, o Pentateuco, ele fora escrito depois do retorno do povo de Deus do cativeiro. Então, tudo aquilo que está escrito ali demonstra uma história que foi aprendida por Israel. Não foi nada que Israel se espelhava nos povos e nos costumes dos povos de sua época. E quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que não é bem assim. Então, essa lição ela vai primeiro tratar sobre isso. Como começaram os sacrifícios? Quem estabeleceu os sacrifícios? Qual era o propósito no início de tudo? Qual era o propósito de Deus quando Ele começa, quando Ele traz os sacrifícios? Né?
E depois nós vamos ver a distorção, né? A partir de onde que isso começa a dar errado? Né? Por que isso toma esse caminho torto e outras nações começam a fazer isso de forma contrária àquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus? Então é isso que nós vamos ver. Exatamente para que a gente possa fazer essa diferenciação entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é do Senhor. Então, o texto áureo, ele está aí na lição, na página de número 3, diz assim: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-los a comer dos seus sacrifícios. Então, o texto áureo aqui é um texto do livro do Êxodo, onde Deus ele traz uma recomendação para o povo de Israel, para que quando eles entrassem na terra prometida, eles não se misturassem com a forma de adoração pagã dos povos que ali estavam. Para que eles estivessem atentos, porque eles não podiam oferecer sacrifícios a Deus da mesma forma que aqueles povos que ali estavam, que habitavam a terra, ofereciam. Porque, de alguma forma, aqueles sacrifícios oferecidos por aqueles povos ali não era de acordo com a vontade do Senhor. Deus está recomendando ao seu povo: tomem cuidado, sejam cautelosos, não se misturem com eles, não ofereçam os mesmos sacrifícios que eles oferecem, ou a forma de sacrifício que eles fazem. Porque não era o que Deus queria e não era o que agradava ao Senhor. Então, o que era agradável ao Senhor? Qual era o sacrifício que Deus queria que seu povo oferecesse? Então, quando a gente vai para a página de número 4, a gente começa a entender quando tudo começou. Página 4, os sacrifícios no plano divino. O primeiro registro de um sacrifício na Bíblia, e há quem discorde disso também, né? É o registro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. No capítulo 3 do livro do Gênesis, o que ocorre? O pecado de Adão e Eva, a queda do homem. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 25, que o homem estava no jardim do Éden, homem e mulher. Eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Havia pureza, havia santidade, havia um relacionamento puro entre o homem e Deus, entre o homem e a mulher ali. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 3, que quando o homem peca, o homem descobre que está nu, e o homem é tomado de vexame, é tomado de vergonha. O pecado traz ao homem a vergonha, revela ao homem uma nudez que ele desconhecia. E tudo que o homem quis foi fugir de Deus, foi se esconder de Deus. Esconder de Deus a sua vergonha, esconder de Deus a sua nudez. Isso é só uma das consequências do pecado, porque o pecado ele traz isso. O pecado ele traz vergonha, traz vexame. Se bem que estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão cada dia mais se acostumando com o pecado e perdendo a vergonha do pecado, né? Aquilo que antes era feito de forma hoje é feito de forma explícita na frente da televisão. Você liga um canal de televisão, você tem tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que era vergonhoso, o diabo quer tornar comum, né? E as pessoas estão perdendo essa vergonha pelo pecado. Mas o pecado, ele traz isso, ele traz vergonha, e o homem, ele se envergonhou do seu estado, da sua situação, e se esconde. Antes ele providencia para si, para cobrir a vergonha da sua nudez, folhas de figueira. E ele tenta resolver ali o problema causado pelo pecado do seu modo, do seu jeito. Adão e Eva, eles tentam resolver ali da sua forma, do seu jeito, porque Deus vai voltar, Deus vai encontrar com eles no jardim, e eles vão se apresentar diante de Deus. E como é que vai ser esse encontro? Agora que pecaram, agora que desobedeceram, agora que fizeram aquilo que Deus disse para que não fizessem. Então o que acontece? O homem tenta resolver esse problema do pecado. Cose ali folhas de figueira e faz uma veste improvisada para cobrir a sua vergonha, a vergonha trazida pelo pecado.
Mas o que acontece? Quando Deus chega no jardim, e Deus se depara com aquela situação, Deus conversa com o homem, Deus conversa com a mulher, Deus conversa com o diabo, Deus distribui ali as penas para cada um deles pelo erro que cometeram. Deus então providencia algo mais confortável para que o homem pudesse viver ali no jardim do Éden. Ou viver ali agora, porque agora o homem não ia mais viver no jardim. O homem seria expulso do jardim. Então Deus mata animais para que com a pele desses animais ele confeccionasse vestes apropriadas para o homem e a mulher poderem viver a partir de agora. Porque o que o homem tentou fazer não resolveria o problema. Você entende? O homem por si só, ele não pode resolver o problema do pecado. Deus já estava deixando claro para Adão e para Eva ali, que eles por si mesmos não poderiam resolver o problema do pecado. Que seria necessário uma intervenção de Deus para que o problema do pecado, o problema agora trazido pelo pecado, fosse resolvido. E para que o problema do pecado fosse resolvido, era necessário que houvesse um derramamento de sangue. Alguém precisava morrer. Alguém precisava morrer. E naquele primeiro momento, morrem animais inocentes para cobrir a vergonha trazida pelo pecado para o homem e para a mulher no Éden. Há quem olhe para essa passagem e não veja aqui nada ligado à expiação, mas somente a manifestação do amor e do cuidado de Deus para com o homem, uma preocupação de Deus que era física ali, em proporcionar ao homem umas vestes mais confortáveis para que ele pudesse viver ali. Mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Deus está mostrando para o homem que há um plano para salvá-lo. Há um plano de redenção pronto. E nesse plano de salvação, inocente vai morrer para que o culpado seja salvo. Os animais que não tinham nada a ver com a queda, morreram para que a vergonha trazida pelo pecado fosse então, para que o problema da vergonha fosse resolvido. Então, nesse primeiro momento, o primeiro sacrifício registrado nas Escrituras foi oferecido pelo próprio Deus. E o objetivo de Deus era exatamente mostrar para o homem que para que houvesse redenção, teria que haver derramamento de sangue. Para que o pecador fosse salvo, o inocente precisaria morrer. Este foi o primeiro sacrifício. Não há registro de sacrifício na Bíblia antes desse momento. E Deus estava querendo ensinar isso ao homem. Quando caminha a história de Adão, de Eva, ali no jardim, vêm os seus filhos, Caim e Abel. E aí nós temos o registro, lá em Gênesis, no capítulo 4, do primeiro sacrifício que é oferecido pelo homem a Deus. Primeiro registro de um homem, de um ser humano, oferecendo sacrifício a Deus, é o registro do capítulo 4, lá no versículo 7, quando Caim e Abel, eles se dirigem a Deus para oferecer sacrifícios daquilo que eles produziram. Caim traz o sacrifício para ofertar a Deus em sacrifício do produto da terra, do fruto do campo, das primícias da terra. Abel era pastor de ovelhas, e ele traz das primícias do seu rebanho para oferecer em sacrifício a Deus. Quem ensinou Caim? Quem ensinou Abel que eles tinham que oferecer sacrifício? Certamente Adão. Certamente Adão. E é muito provável que Adão também tenha oferecido sacrifício a Deus, apesar de não haver registros. É provável que Adão também tenha feito isso. Agora, quem ensinou Adão? O próprio Deus. Certamente Adão aprende com o Senhor, e Adão passa isso para os seus filhos, e agora a gente vê Caim e Abel trazendo do fruto da terra. Caim trazendo do fruto da terra, e Abel trazendo do fruto dos seus animais, para oferecer a Deus.
para oferecer sacrifício ao Senhor. E esse tipo de sacrifício, esse tipo de oferta, era uma oferta de adoração. Era um momento em que eles olhavam para o Senhor e o reconhecia como dono de tudo, como Senhor de tudo, como provedor de tudo, aquele que estava sustentando tudo. Era o fruto do trabalho deles, eles trabalharam a terra, Caim trabalhara a terra, Abel cuidara do seu rebanho, e agora eles traziam o resultado de tudo que estavam produzindo e ofereciam ao Senhor, reconhecendo a autoridade de Deus sobre todas as coisas, reconhecendo a autoridade de Deus sobre tudo. Esse sacrifício de Caim e de Abel, eles vão estar depois lá no sistema de sacrifício judaico. Quando você for lá para Deuteronômio, lá no capítulo 26, você vai encontrar o sacrifício de Caim. Deus estabelece esse sacrifício para o povo. Deuteronômio, no capítulo 15, o sacrifício que Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, também Deus estabelece como estatuto para que o povo de Israel pudesse continuar praticando esse tipo de sacrifício. Por isso que quando a gente olha e fica querendo saber o que aconteceu aqui, por que Deus recebeu o sacrifício de Caim, de Abel, e não recebeu o sacrifício de Caim, né? A gente acaba, às vezes, colocando a culpa no sacrifício, e o problema não estava no sacrifício. Não foi porque um ofereceu do produto da terra e o outro ofereceu animal, que um foi aceito e o outro foi rejeitado, não. Porque lá na frente a gente vai ver que Deus aceita tanto um sacrifício como o outro. Deus estabelece tanto um tipo de sacrifício como outro tipo de sacrifício, né? O problema não estava no sacrifício, o problema estava em Caim, no próprio Caim. Caim não fora rejeitado pelo seu sacrifício, mas o sacrifício de Caim fora rejeitado por causa do coração do próprio Caim. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas aqui fica claro que esse sacrifício ele era oferecido a Deus como um reconhecimento da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus para com aquele povo, da bondade de Deus em fornecer a eles condições de produzir, de ganhar ali, de produzir a terra, de ter recursos para sobreviver. Eles estavam trazendo das primícias de tudo aquilo que eles produziam. E Deus estava aqui ensinando à humanidade uma forma de adoração também. Deus estava aqui mostrando para a humanidade como é que Ele queria ser reconhecido. O Deus que provê todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas. Que é dele que vem tudo, tudo vem da mão do Senhor. E tudo que nós damos para Ele é porque Ele nos dá. Tudo é consequência do amor, da graça e da misericórdia de Deus. O escritor em Provérbios parece que está olhando para esse sacrifício, quando ele diz, olha, honra o Senhor com as primícias de tudo aquilo que você tem. Porque isso é reconhecimento. Então, nesse sacrifício que Caim e Abel ofereceram, está o reconhecimento, a adoração, por tudo aquilo que Deus estava proporcionando ao povo, a eles, ali, naqueles dias. No jardim, durante a sua vida. Caim com sua colheita e Abel com o seu rebanho, cuidando do seu rebanho. Um outro registro de sacrifício que a gente tem, seguindo a sequência ali do Gênesis, é o sacrifício que for oferecido por Noé, quando Noé sai da arca após o dilúvio. A gente vê que o dilúvio foi uma manifestação do juízo de Deus contra o pecado daquela humanidade. A humanidade chegou num nível de pecado, de abominação, de rebelião contra Deus, a ponto de Deus ter que destruir a humanidade. Deus disse, olha, já não vou mais manter o homem, eu vou destruir o homem. Então Deus prepara uma arca, Deus resolve salvar Noé e sua família, mas Deus destrói toda a humanidade com as águas do dilúvio. O juízo de Deus se manifesta no juízo. E quando Noé, ele sai da arca após o dilúvio, ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, Noé então oferece um sacrifício a Deus. Está lá no capítulo 8 do livro do Gênesis. E esse sacrifício oferecido por Noé é um sacrifício de holocausto.
O que era o holocausto? O holocausto era aquele tipo de sacrifício, a gente vai ver isso com mais detalhes lá na frente, a gente vai estudar todos os sacrifícios, né? Todos os tipos. Era o tipo de sacrifício em que o animal oferecido, ele era totalmente queimado, ele era oferecido completamente. A gente vai estudar e vai ver que há sacrifícios em que parte do animal era oferecido para o sacerdote, outra parte do animal era ficava para que o próprio sacrificante, aquele que estava levando o sacrifício, pudesse também comer daquela carne. Mas no holocausto não, no holocausto tudo era para Deus. Ele era completamente entregue. Era o sacrifício onde tudo era queimado. Com exceção da pele do animal, tudo era oferecido, tudo era queimado completamente no altar. Então fala de uma entrega completa, de uma entrega que é total, que é 100%. Né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi oferecido em sacrifício de cheiro suave e agradável a Deus. Né? Então, o sacrifício de holocausto era esse sacrifício que cheirava bem as narinas de Deus quando Deus recebia o sacrifício. E aqui, no capítulo 8 do Gênesis, versículo 21, diz assim, versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomou alguns animais e aves e todos puros e ofereceu como holocausto queimado sobre o altar. Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Então, veja, Noé oferece sacrifício. O sacrifício oferecido por Noé, ele chega diante do Senhor como um cheiro suave, como um cheiro agradável. E Deus, ao receber o sacrifício de Noé, Deus diz a si mesmo que nunca mais ele vai destruir a terra da forma como ele fez. Nunca mais ele vai fazer aquilo que ele fez, mandar água e destruir a terra, e destruir por causa da maldade do homem, porque o homem é mau. E Deus está dizendo, o homem é mau, e é o mesmo Deus que disse lá no capítulo 5 que ia destruir, porque o homem é mau, porque o coração do homem é mau e não tinha mais como mudar isso. Ele agora está dizendo, eu não vou mais destruir. Então o sacrifício de Noé é o tipo de sacrifício que é oferecido a Deus para aplacar a ira de Deus. É o sacrifício que chega diante de Deus como um cheiro suave, como um cheiro agradável. E Deus, ao receber esse sacrifício, Deus muda a sua posição em relação a destruir a terra. Deus muda a sua forma de olhar. Deus muda a sua forma de ser. A ira de Deus é aplacada diante do sacrifício ali oferecido. É um sacrifício onde Noé reconhece que Deus lhe dera livramento. Deus manifestou a sua ira, Deus manifestou condenação e juízo sobre a humanidade, mas Deus poupou Noé. Deus poupou a família de Noé. E Noé agora sai da arca e ele se entrega, ele se rende, ele oferece holocaustos ao Senhor, dizendo a nossa vida é completamente do Senhor. E Deus, ao receber o sacrifício de Noé, Deus se agrada do sacrifício de Noé. E Deus diz, agora eu não mais vou destruir a terra dessa forma, por causa da iniquidade do homem. Então, o sacrifício que Noé oferece, ele nos traz essa ideia de um sacrifício que ele apazigua a ira de Deus. Ele apazigua a ira de Deus. Há quem diga também que há uma gratidão no coração de Noé em oferecer esse tipo de sacrifício. Mas tudo isso está junto ali. Noé está grato também pelo livramento? Sim. Mas Noé também está oferecendo sacrifício ao Senhor, buscando que Deus olhe para ele com misericórdia, que Deus se compadeça dele. Talvez quando Noé saia da arca, ele ainda olhe para Deus e veja que Deus ainda pode estar irado com a humanidade. Deus pode estar irado comigo, Deus pode estar irado com minha família, e para Deus nos destruir é só... E Noé então se aproxima de Deus e oferece sacrifício.
Outro registro de sacrifício que a gente tem nas Escrituras, e eu gostaria que os irmãos observassem esses detalhes, né? O sacrifício que apazigua a ira de Deus. Que quando a gente vê lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, quando ele se refere ao sacrifício de Jesus, ele diz assim que Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O propiciatório, a tampa do propiciatório, que era lá na arca, ali, o sangue ali aspergido, tinha exatamente essa função. Para que a ira de Deus não se manifestasse ali contra o sacerdote que estava oferecendo e contra o povo. O sangue ali era aspergido para aplacar a ira. Que o povo olhava e dizia, se Deus estiver revoltado com os nossos pecados, irado com os nossos pecados, nós seremos destruídos. E Paulo diz, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o sacrifício de Noé, ele traz essa ideia de um sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Quando nós vemos o sacrifício mais adiante, no período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e aqui nós vamos trazer o exemplo de Jó, porque Jó viveu no período patriarcal. E no período patriarcal você não tem a figura do sacerdote, você não tem o sacerdócio levítico ainda não está instituído, você não tem um sacerdote para oferecer o sacrifício. Então o patriarca era que oferecia o sacrifício. E a gente vai encontrar Abraão oferecendo sacrifício a Deus, a gente vai encontrar Isaac oferecendo sacrifício, o próprio Jacó oferecendo seu sacrifício. E Jó, que viveu esse período, ele também oferecia sacrifícios a Deus. E quando nós olhamos para o tipo de sacrifício que Jó oferecia a Deus, nós vamos ter a compreensão de que o entendimento teológico do sacrifício na época de Jó era que o sacrifício ele era para a purificação dos pecados. Nessa época já se tinha essa compreensão do sacrifício para purificação dos pecados. Quando você lê Jó, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz do cuidado de Jó com seus filhos. Os filhos de Jó, eles se reuniam e faziam banquetes na casa de cada um deles, né? Cada um se reunia na casa do outro e faziam banquetes. E quando terminava todo aquele ciclo de banquetes realizado, o que fazia Jó? Jó chamava os seus filhos, ia consagrar os seus filhos, santificar os seus filhos. Porque Jó pensava no seu coração, vai que meus filhos pecaram contra Deus, vai que eles blasfemaram contra o Senhor, vai que eles falaram alguma coisa que desagradou a Deus, ou fizeram algo que desagradara ao Senhor. Então Jó chamava os seus filhos, Jó santificava os seus filhos. E a Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada e oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados dos seus filhos. Então já se tinha essa ideia do sacrifício como forma de purificação, de expiação pelos pecados. Agora, Deus estava de acordo com isso? Esse entendimento que Jó tinha, essa compreensão que Jó tinha do sacrifício como uma forma de expiação, era correta diante de Deus? Era. Mas como a gente tem esse entendimento? Porque quando você vai lá para o capítulo 42 do livro de Jó, aí você encontra os amigos de Jó. Os amigos de Jó, o que eles fizeram? Jó doente, eles vieram e falaram um monte de coisa para Jó. Julgaram Jó, né? Apontaram um monte de erros de Jó. Dizendo que Deus estava fazendo isso porque Jó pecou, Deus estava fazendo aquilo. E eles falaram um monte de coisa que não tinha nada a ver. Eles falaram coisas acerca de Deus que Deus não disse. Então Deus chama os amigos de Jó, lá no capítulo 42, a partir do versículo 7. E Deus diz, olha, vocês falaram besteira. Vocês falaram que não devia. Vocês erraram. Vocês pecaram. Vocês não foram corretos com Jó. Vocês não foram corretos quando vocês disseram que aquilo como se eu tivesse dito essas palavras para Jó. Agora o que vocês vão fazer?
Vocês vão pegar animais, vocês vão levar para Jó, para que Jó faça um sacrifício para que o pecado de vocês seja perdoado. Então a compreensão de Jó era verdadeira. O próprio Deus, ele pede para que os amigos de Jó façam a mesma coisa. Pegue os animais, leve para Jó, o Jó vai interceder por vocês, Jó vai orar por vocês, Jó vai oferecer sacrifício por vocês, para que vocês não morram. Para que vocês não pereçam. Então, essa compreensão que se tinha na época dos patriarcas, do sacrifício já como uma forma de expiação pelos pecados, ela vai ser útil também lá na implementação dos sacrifícios no sistema mosaico, no sistema da lei. Porque vai ser esse mesmo entendimento, vai ser essa mesma compreensão do sacrifício como uma forma de expiação, já apontando para o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, para aquilo que Cristo faria, para aquilo que Cristo realizaria. Então veja que os sacrifícios, eles se mostram, né, como algo direcionado pelo próprio Deus para a revelação dos propósitos de Deus para com o homem. Propósito de salvação, propósito de adoração, propósito de redenção. Então, todos os sacrifícios oferecidos diante de Deus e reconhecidos pelo Senhor, eles tinham esse propósito de mostrar, de revelar ao homem qual era a vontade de Deus para com a humanidade. A vontade salvadora do Senhor. Então, aqui em Jó, nós temos exatamente o sacrifício com esse propósito. Quando nós temos o sacrifício de Abraão, nós olhamos para o sacrifício de Abraão no Moriá, há um detalhe interessante. O sacrifício de Abraão também é desse período patriarcal. Abraão também viveu esse período que Jó viveu, né? Agora, no sacrifício de Abraão, há um detalhe interessante, que é o detalhe da substituição. Da substituição. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz, o apóstolo Paulo, ele escreve que, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo, acho que é o 21 ou 20, ele diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Paulo fala de uma substituição. Paulo fala que alguém que não pecou, mas assumiu a culpa, assumiu o pecado de alguém que pecou. E esse é o sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário de Cristo. Cristo nos substituiu na cruz, sofrendo a nossa morte, a nossa condenação. E essa ideia, ela se revela lá atrás nos sacrifícios. E quando a gente olha para o sacrifício de Abraão, a gente vê muito nítido essa ideia da substituição. Quando Deus olha para Abraão, ele diz assim, olha, eu quero seu único filho, o filho a quem você ama, sobe lá no Moriá e oferece o seu filho em sacrifício. Abraão, ele parte com seu filho. Na tipologia bíblica, a gente tem Abraão, na figura de Abraão, a figura do próprio Deus, né, que nos entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Então, Abraão ali, ele simboliza, ele representa o próprio Deus que oferece seu único filho em sacrifício pela humanidade. Deus estava querendo mostrar isso ali na Abraão. Na figura de Isaac, nós temos a tipologia do Cristo que, como uma ovelha muda, é levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Do texto lá de Filipenses, que humilhou-se a si mesmo e foi à morte e até a morte de cruz. Você entende? Agora, quando Isaac e Abraão partem para o Moriá, Isaac olha para o seu pai e diz, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo. E o cordeiro? Onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão é, Deus proverá para si um cordeiro. Deus providenciará. Deus proverá para si um cordeiro. Achei interessante o pastor Arnaud, ele explicando na aula que ele direcionou para os professores, que quando Abraão vai para sacrificar o seu filho,
né? O anjo brada lá do céu e diz: Abraão, não faça tal. E Abraão, quando ele levanta os olhos, ele vê um carneiro preso nos galhos, né? E era aquele animal que ele ia sacrificar, né? O carneiro já é um cordeiro já mais velho, um animal já mais velho, né? E essa resposta que Isaac procurava, né? Quando ele indaga seu pai, onde está o cordeiro? Ela só vem de fato lá no Novo Testamento, quando João Batista está com seus discípulos, né? E Jesus passa e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Achei interessante ele fazer essa analogia, né? Então, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro provido por Deus, quando Deus se refere a Abraão, era exatamente Jesus Cristo, aquele que substituiria Isaac. Deus estava dizendo: olha, não é Isaac que vai morrer, eu vou providenciar um cordeiro para morrer no lugar dele. Não é Isaac que vai perecer, não é o homem que vai morrer, eu vou providenciar um cordeiro para morrer em lugar da humanidade pecadora. Vou prover um cordeiro. Então, um substituto para o homem. Deus, em sua graça, Deus, em sua misericórdia, ia providenciar isso. Alguém que assumisse a culpa, que assumisse os pecados do homem e morresse em seu lugar. Esse era o projeto de Deus. E Deus já começa, então, a mostrar isso através do sacrifício. Deus começa a deixar os indícios, as pistas de como as coisas aconteceriam, para que depois tudo isso fosse juntado nos sacrifícios, lá mais na frente, quando o sistema sacrificial judaico já estiver todo completo, todo montado, todas essas características vão estar lá presentes, bem nítidas. Todas essas características, a substituição, o aplacar da ira, o sacrifício para a remissão do pecador. Então, eles já vão ter essa visão. Então, no sacrifício de Abraão, o destaque que se faz é exatamente a figura do substituto. Isaac ia morrer, Deus disse: Isaac não vai morrer, porque eu providenciei um substituto para morrer no lugar de Isaac. Eu provi um cordeiro. Amém? Então, veja, todas essas características desses sacrifícios, elas revelam exatamente o propósito de Deus para a salvação. Deus estabeleceu o sacrifício. Tudo começa em Deus. E as coisas acontecem segundo o plano e o propósito de Deus, numa revelação progressiva do seu projeto de salvação para a humanidade. Projeto que vai chegar no seu clímax, no seu ápice em Cristo Jesus. Depois nós vamos estudar com detalhes todo o sistema sacrificial de Israel, e nós vamos ver que essas características destes sacrifícios, tanto do sacrifício feito por Caim, por Abel, por Noé, pelo próprio Abraão, por Jó, essas características vão estar presentes também nesses outros sacrifícios. Porque é o propósito de Deus sendo revelado através destes símbolos. É o plano de Deus para a salvação da humanidade que está sendo exposto através destes símbolos. Amém? Então, meus irmãos, aqui nós temos essa ideia. O sacrifício, ele tem origem no próprio Deus. Então, a nação de Israel, ela não aprendeu com outros povos. Ela aprende com o próprio Deus. Foi o próprio Deus que ensinou Adão. E Adão ensina seus filhos. Isso vai passando. O povo se perde com o pecado, se perde, mas quando nasce Sete, volta-se a invocar o nome do Senhor, volta-se a buscar o nome do Senhor, volta-se a oferecer sacrifício ao Senhor, e tem uma geração de Sete, que é a geração que busca a Deus, é a geração de onde vem Noé, mas onde tudo começa a se perder. Quando Noé sai da arca e ele sai com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, suas noras. E a partir dali, a humanidade ela é de novo formada, a terra ela é de novo povoada. E nós podemos observar que os descendentes de Canaã, Cã e seu filho Canaã, e os seus outros filhos, Cuxi e os outros, essa descendência, ela se afasta do propósito de Deus.
Quando você vê ali no capítulo 10 do livro do Gênesis, a história dessas civilizações, de como elas começam a ser formadas, como elas se espalham ali, você vê que o coração dos descendentes de Cã, eles se afastam do propósito de Deus. Eles se desvinculam daquilo que é a vontade de Deus. Você olha o próprio Nimrod, é alguém que se revolta contra Deus. E dos descendentes de Cã vem exatamente os povos que Deus vai dizer depois, olha, eu vou tirar todos eles da terra, porque eles estão cometendo coisas abomináveis diante de mim. Os cananeus, os filisteus, os povos egípcios, povos misturados com idolatria, povos misturados com coisas malignas, povos que se afastaram de Deus e inventaram seus próprios deuses, suas próprias formas de adoração. Então, a partir daí, as coisas começam a se perder. As coisas começam a sair daquilo que Deus estabeleceu como forma correta de sacrifício. Então, em toda aquela região ali da Mesopotâmia, né, onde essas civilizações foram se desenvolvendo ali, né, em toda aquela região, começa uma forma de adoração estranha. Uma forma de adoração que não é voltada para Deus. Eles começam a achar que o sol é Deus, que a lua é Deus, que a chuva é Deus. E quando a chuva está muito forte e a terra está destruindo tudo, é porque Deus está irado. E quando o sol está castigando tudo e não tem nada para produzir, é porque Deus também está irado. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplacar a ira desse Deus. E eles vão providenciar sacrifícios para aplacar a ira desse Deus. Sacrifícios de animais, sacrifícios de alimentos, porque eles imaginam que esses deuses vão se alimentar das oferendas que eles vão levar. E eles vão levar grãos, vão levar mel, vão levar cereais para que esses deuses se alimentem. E eles vão oferecer seus animais para esses deuses, como uma forma de aplacar a ira destes deuses. Então, eles partem para uma forma de adoração que é diferente daquela estabelecida por Deus. Agora, eles começam uma negociação com Deus. O Deus está irado, vamos negociar com Ele. A gente traz o sacrifício, oferece para Ele, né? Aí a terra vai produzir mais. Aí o Deus que está destruindo tudo com a chuva já não vai destruir mais. Né, o sol que está castigando não vai mais castigar, porque nós vamos oferecer os sacrifícios. Então, veja que há uma distorção na compreensão, na forma como os sacrifícios eram feitos. E exatamente no meio desse povo que está surgindo agora, depois do dilúvio, que ainda continua com o coração voltado para o pecado, com a natureza pecaminosa em evidência na sua vida. Quando a gente chega lá nos dias de Abraão, a gente ainda encontra a coisa um pouquinho mais séria. Abraão também vem dessa região ali de Ur dos Caldeus, dessa região ali da Mesopotâmia. E ele vem de uma família que era idólatra. Abraão vem de uma família que era idólatra. E apesar de ter, e além de ter os grandes deuses ali, né? O Deus da fertilidade, o Deus que dava chuva, o Deus do sol, o Deus da lua, ele ainda tinha deuses menores, deuses familiares, que protegiam as famílias, que eles tinham em casa, que eram para proteger o lar deles. Eles tinham a ideia de que aqueles deuses protegeriam seus lares, suas famílias, porque os grandes deuses, eles poderiam estar muito ocupados e não ter tempo para cuidar da família e da casa deles. E naquela época existia um Deus chamado El, que era o Deus da fertilidade. E este Deus, ele exigia que de tudo que fosse produzido, se trouxesse para eles. Essa era a compreensão que eles tinham. Então, eles produziam na terra, traziam para esse Deus. Eles produziam no campo os animais, tinha que trazer e oferecer em sacrifício a esses deuses, para alimentar esse Deus. O povo estava crescendo, havia fertilidade no meio das mulheres, as mulheres eram férteis, as mulheres tinham filhos, filhos saudáveis. Esses filhos também tinham que ser oferecidos em sacrifício a este Deus. De tudo que se produzia, esse Deus exigia
para ele. E eles achavam que se tudo estava indo bem é porque o Deus El estava recebendo o sacrifício, estava recebendo as ofertas, inclusive as ofertas de seres humanos que eram oferecidos a estes deuses. Então veja que há uma completa distorção, um completo afastamento daquele propósito trazido no início por Deus para o sacrifício. Há uma completa distorção. E já na época de Abraão já tinha esse entendimento de se oferecer sacrifício humano, né? Talvez por isso Abraão ele não tenha relutado muito com Deus, quando Deus diz, olha, eu quero Isaque, eu quero seu filho, eu quero seu único filho. Talvez pelo fato de Abraão já ter visto isso ali no meio do seu povo, no meio da sua parentela, lá quando ele vivia em Ur dos Caldeus. Talvez esse costume pagão, de alguma forma, tenha deixado Abraão mais tranquilo em oferecer o seu filho. Porque o que inquieta o coração de Abraão é exatamente o fato de ser seu filho, ser o filho a quem ele amava. Mas ele não discute com Deus, fala, Deus, você quer meu filho, você quer uma pessoa, você quer um sacrifício humano? Esse não é o questionamento de Abraão. Entendeu? Mas Deus ele usa esse sacrifício exatamente para mostrar ao povo de Israel que Deus não aceita isso, que Deus não concorda com isso. Deus não estava disposto a receber sacrifícios humanos. Tanto é que quando Abraão vai para imolar o filho, Deus diz, não faça. Não faça, você está sendo provado. Isso é somente para provar a sua fé. Né? Abraão não fora tentado a entregar o seu filho, ele foi provado a entregar o seu filho. Né? A tentação ela é produto da natureza humana, a provação não, ela é algo que vem de Deus. A tentação, ela às vezes ocorre de uma forma muito lógica, é aquilo que está lá em Tiago, né? Atraído e engodado pela própria concupiscência, né? Mas a aprovação ela não é lógica, né? Não há lógica na aprovação, é Deus quem coloca o seu servo à prova e ele faz do jeito que ele quiser. Eu sou provado de um jeito, você é provado de outro e eu não tenho como escolher a forma como eu sou provado e nem como dizer, Deus só prova assim. Deus prova do jeito que ele achar melhor, que ele achar que deve ser provado. Entendeu? Então Abraão foi posto à prova aqui. E com a prova Deus estava mostrando para Abraão que essa não era a vontade dele, que se oferecesse esse tipo de sacrifício. Então veja que naquela época já começa a haver essas distorções. Aí quando a gente olha para os egípcios, né, que foi onde a nação de Israel passou um período muito longo, né, os egípcios também tinham esse costume, tinham essas práticas de oferecer sacrifícios aos seus deuses para alimentar os seus deuses, para que seus deuses não ficassem irados, para que seus deuses pudessem favorecê-los. Então, eles estavam sempre oferecendo seus sacrifícios, suas oferendas aos seus deuses, como uma forma de aplacar a ira desses deuses, de negociar com esses deuses, de receber favor desses deuses. Esse era o propósito. Mas, além do propósito de receber benefício, de receber favor dos deuses, havia também aqueles que ofereciam os sacrifícios como uma forma de presságio. Eles queriam usar os sacrifícios como uma forma de consultar os mortos, de prever o futuro, de adivinhar situações. Um dos costumes utilizados naquela época era exatamente de abrir o animal que estava sendo sacrificado e por meio das vísceras do animal, o sacerdote daquela religião, ele tentava fazer as suas adivinhações. Acerca do futuro para os reis, para as pessoas ali da época que talvez estivessem enfermas, talvez estivessem doentes, se o comércio ia prosperar, se as coisas iam dar certo. Eles faziam tudo isso ali pelas vísceras dos animais, tentavam adivinhar. E é interessante que o pastor Arnoldo também estava comentando e eu observei, ele disse que uma das razões, e nós vamos ver isso mais na frente, né, de Deus olhar para
a nação de Israel e dizer, olha, o redenho do fígado, eu quero que vocês destruam. Você vai queimar inteiro, completamente. O rim, você vai queimar completamente sobre o altar. Porque os povos pagãos, eles usavam exatamente essas partes dos animais para fazer suas adivinhações. Né? Usava o fígado do animal, aquela gordura ali que estava, usava o rim do animal, esses órgãos, como símbolos para o processo de adivinhação, de presságio, e até mesmo de consultar mortos através desses sacrifícios. Então Deus diz, olha, quando você oferecer sacrifício, a gordura você vai queimar inteira, o fígado você vai queimar, o rim você vai queimar. Porque Deus não queria que seu povo entrasse por esse caminho, porque esse não era o propósito de Deus para o sacrifício. Então as pessoas, elas usavam o sacrifício com essa finalidade. Tinha ainda aqueles que cavavam buracos na terra, abriam buracos na terra e jogavam ali sangue de animais, entendeu? E eles entendiam que quando eles faziam isso, portais ali eram abertos, para que pessoas que já morreram pudessem vir e conversar com eles, e falar com eles. Era como se ali eles estabelecessem um contato com quem já estava morto, através de um portal, de uma porta que se abria. Há inclusive aqueles que dizem que, lá quando Saul vai consultar a pitonisa, né, e Samuel sobe, ela estava usando um desses métodos, né, de cavar o buraco e colocar ali sua oferenda, seu sacrifício, para que Samuel pudesse subir e falar com ela, e falar com Saul. Então tinha todas essas características. O sacrifício mudou completamente de sentido para aqueles povos. Saiu completamente do propósito de Deus, e eles começam a olhar o sacrifício como algo que pode trazer para eles consulta aos mortos, presságios, trazer curas, trazer libertação de possessões malignas, e essas coisas todas. Então veja que houve uma distorção do propósito que já fora estabelecido por Deus no início. E assim a humanidade caminha até hoje. Sempre se afastando do propósito de Deus. Sempre com o seu coração voltado para a idolatria. É o que diz Paulo em Romanos, lá no capítulo 1. Deixaram o Senhor, o Deus de todas as coisas, e criaram imagens, fizeram imagens, estão adorando essas imagens. Estão servindo a criatura e não o Criador. Se afastando do propósito de Deus. Mas a gente vai encontrar Deus reprovando todas essas atitudes. Deuteronômio, capítulo 18. Só para a gente fechar essa parte. Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 9 diz assim. Veja, Deus reprovando todas essas atitudes. Quando entrardes na terra, Deuteronômio 18, 9, do 9 até o 14. Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Que entre o teu povo não encontre alguém que queime seus filhos e filhas, nem faça presságio, nem oráculo, adivinhações, ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações. E é justamente por causa desses pecados que o Senhor teu Deus vai expulsar aquelas nações em seu favor. Portanto, permanece inculpável perante o Senhor. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor, seu Deus. Então fica muito claro que Deus não queria que seu povo se misturasse com isso. Deus disse, eles fazem isso. Eles distorceram a ideia do sacrifício, mas vocês não.
Vocês não podem ir pelo caminho deles. Vocês não podem tomar o rumo deles. E aqui no final, na página 7, fala sobre os sacrifícios humanos, né? Os sacrifícios que eram oferecidos a Moloque, né? O autor da revista, ele colocou aqui, na letra A do 3.3, o seguinte: Moloque, em hebraico, Meleque, significa rei. Era considerado uma divindade do mundo inferior. Os cananeus, principalmente os amonitas, sacrificavam seus filhos queimando-os vivos perante o ídolo, objetivando promover a fertilidade ou obter vitórias militares. Então, uma das práticas que se tornou muito comum naquela época para aqueles povos, desde aquela época lá da Mesopotâmia, foi exatamente o sacrifício de crianças. E um dos deuses a quem eles ofereciam essas crianças era Moloque. Esse costume ele se tornou tão terrível naquela época que muitas vezes a nação de Israel, muitos na nação de Israel, vieram a praticar isso, a fazer isso. Reis em Israel ofereceram seus filhos a Moloque, mas em todas as circunstâncias, Deus agia com reprovação. Deus nunca aceitou esse tipo de sacrifício. Esse nunca foi o propósito de Deus. Esse nunca foi o propósito de Deus. Então havia uma distorção, uma compreensão errada daquilo que era o sacrifício. E Deus estava sempre reprovando e trazendo o seu povo para uma compreensão correta, para um entendimento correto daquilo que Ele mesmo queria que fosse feito, ou da forma como Ele mesmo queria que fosse feito. Então, irmãos, que nós possamos ter essa compreensão a partir dessa revista. Que a partir dessa lição nós possamos entender isso. Nós possamos compreender, de fato, o que Deus queria com os sacrifícios, qual era o propósito. O que Deus traz de conhecimento acerca do seu plano salvífico para a humanidade. E assim nós vamos crescendo. E assim nós vamos avançando espiritualmente, tendo uma fé cada vez mais firme no Senhor. O sacrifício para aqueles povos era uma forma de barganha, de negócio. Eles ofereciam o sacrifício e seus deuses estavam ali para ajudá-los, para beneficiá-los. Se não houvesse sacrifício, seus deuses se irritariam com eles e os destruiriam. Com Deus era diferente, Deus estava se revelando ao seu povo, se revelando à humanidade, mostrando o seu amor, sua graça, sua justiça, sua misericórdia, seu favor, seu plano redentor. E a forma como Ele queria que o homem se relacionasse com Ele. Amém? Então, tudo que nós vamos estudar durante esse trimestre vai ser de uma grandeza inestimável, para que a gente possa ter uma fé cada vez mais firme no Senhor. Uma convicção cada vez maior do Deus que nos chamou, do Deus que nos salvou, da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu pastor. Glória a Deus. É bom ter aula, né? É uma delícia. Irmãos, é tão interessante a diferença do sacrifício que Deus ensina para a desvirtuação. Elias estava falando que uma das características dos sacrifícios dos deuses falsos é que eles queriam ser alimentados. Na mitologia dos deuses, os deuses criam os homens para que os homens os alimentem, que eles têm mais o que fazer, né? Engraçado, o Deus bíblico é o único que ao criar o homem, o alimentou, né? Interessante, é muito diferente, é muito diferente. E então, nós vamos crescer muito. Você vai aprender como Deus ensinou tudo sobre o sacrifício. Hoje é uma aula inicial, onde nós já tivemos uma primeira compreensão, e à medida que
for passando o trimestre, aí você vai entender porque alguns sacrifícios eram de adoração, porque outros eram de perdão, porque outros eram de aplacamento de ira. E à medida que você for estudando um por um dos sacrifícios, aí você vai ver algo mais fantástico ainda, como é que Cristo fez tudo isso num só momento, na cruz do Calvário. É fantástico, né? O que está esperando a gente é fantástico. Eu peço, irmão Cícero e irmão Antônio, nos ajude nesse momento agora, porque eu quero suplementar a lição dos irmãos. A gente é sempre assim, a gente, como professor, quer que você aprenda mais, e mais, e mais, e mais. Você vai contribuindo e vai suplementando a lição. Davi, o primeiro slide. O primeiro slide. Irmãos, olhem esse livro. Ah, pastor, mas você quer que a gente compre tudo? Pelo amor de Deus. Aí ninguém aguenta, vai morrer de tanto ler. Então tá bom. Então morra de tanto ler. Olhem para esse slide, enquanto estão contribuindo. Irmãos, esse livro foi escrito por um historiador cristão, tá? Pode começar a recolher as ofertas, meu amor. Quem é ele? É o professor André Hayek. Quem é André Hayek? André Hayek é um bacharel em História, mestre em História, bacharel em Teologia. Ele é luterano, fantástico, eu gosto muito dele. E ele é especialista em História. História principalmente do Antigo Testamento, também do Novo, mas ele gosta muito do Antigo e do Novo. Ele escreveu 2 livros, um deles é esse aí, ó, Os Outros da Bíblia. Ele também escreveu Aqueles da Bíblia. O Aqueles da Bíblia é para o Novo Testamento, falando de fariseu, saduceu e etc. Muito, muito bom. Mas Claudentina, Os Outros da Bíblia, fala sobre os outros povos. Então fala sobre o Egito, fala sobre a Assíria, fala sobre a Pérsia, fala sobre a Mesopotâmia. E ele tem uma característica, Jefferson, que eu gosto muito e eu aprecio. Ele é simples, direto e objetivo. Então a linguagem dele é acessível. Por que estou indicando esse livro para os irmãos? Gedeon, por uma razão. Você não ouviu o querido pastor Elias dizendo hoje da distorção do sacrifício que fizeram? Gedeon, tem Deus te ensinando como é que você tem que sacrificar. E aí o maluco distorce o sacrifício? Então presta atenção. Barato o livro, acessível um livro, inteligentíssimo. Aquele livro que a gente tem que ter com a gente, junto com a Bíblia. E ler devagarzinho. Agora, não é para se escandalizar não, irmãos. Quando você estiver lendo, e ele estiver descrevendo, por exemplo, o sacrifício que era feito no Egito. Também não é para passar mal e vomitar. Tá certo? Ele é um historiador, ele vai dizer que abriam as crianças, retiravam das crianças o coração, tal, entendeu? Então ele vai te contar quem são os outros da Bíblia. Ele vai dizer quem eram os egípcios, o que eles comiam, o que eles deixavam de comer, qual Deus que eles acreditavam, Pereira, e como é que eles sacrificavam. É um livro fantástico, para quê? Para você ir acompanhando a revista, aprendendo os sacrifícios de Israel e vendo o quanto o diabo distorce a coisa, gente. O quanto o diabo é diabólico. Se tem alguém que é diabólico, esse é o diabo. Não é? Então, meus amados irmãos, eu recomendo, é um livro simples. Não é o melhor que tem sobre
os outros povos. Agora, além dele falar dos deuses errados, aí ele fala da cultura, ele fala da língua, ele fala das contribuições positivas dos outros povos. Então, é um livro bom de se ler para entender melhor o que está acontecendo ali na Bíblia. E o mais importante deles, além de trazer uma história rápida sobre os outros povos, traz a questão dos sacrifícios, os deuses que serviam. Eu recomendo, tá? Eu não sei onde é que está mais barato. Isso aí é serviço dos meninos da mídia, eles devem divulgar para vocês. Então eu peço que o Som, que deve estar me ouvindo agora, o Ariel, os meninos da mídia, o Felipe, vejam por gentileza onde está mais barato e passem para os irmãos. Tá bom? Muito bem. Segundo slide que eu quero que você veja é esse aqui. Amplia, Davi. Vamos lá, filhão. Tenta ampliar. Uai, pastor, é a nossa playlist? Uai, é a nossa playlist. Playlist de o quê? Levítico. E aí não é difícil. É só entrar no nosso IEPBC. Lá no YouTube. Vai no YouTube, entre IEPBC. E é muito interessante. Pode diminuir, Davi? Isso? Ok. Nós temos, eu acho que são 65. 65 áudios. Irmãos, se você puder, vamos lá, 3 meses dão quantos dias? 90. Em tese, né? Fevereiro tem quantos dias? 29, né? 28, ok. Março, 31. Abril, ok. Então aí já deu mais de 65 dias. Nós temos 65 áudios, que é o seguinte, é o livro de Levítico explicado. Pode voltar para mim. Davi, pode voltar para mim. Por que seria bom você ouvir os áudios de Levítico de novo? Irmãos, juntando as aulas com os áudios, e se possível, o livro, se der para fazer essa tríade junta. Mas nós vamos muito longe. Mas nós vamos muito longe. Aí no domingo a gente aprofunda o sacrifício. Na quarta, a gente aprofunda Davi. Davi. Não é? Quarta-feira a gente está junto para ir a fundo, Davi. E aí você vai estudando também 2 Samuel, que é um livro que trata sobre o reinado de Davi. O grande reinado de Davi. E aí junto com Davi e os sacrifícios, nós vamos ter um trimestre maravilhoso. Significando então o quê? Significando que termina agora a introdução a 2 Samuel, e terça-feira começa o primeiro áudio do capítulo 1, versículo 1 de 2 Samuel. Tá? Que ainda tem só mais um áudio introdutório. Foram aquelas aulas que eu dei na quarta-feira. Então, vamos comer. Comer. Mas comer e comer profundo tudo que Deus está dando para nós de alimentos. Tá bom? Muito bem. Trocamos a nossa querida oração que teríamos todos nós juntos da sexta-feira para a quarta-feira. Então, como acontecerá na quarta-feira? Muito bem. Nós viremos às 7:50 chegamos, e aí estudaremos. Não vou atrasar
até para não ter atraso mesmo. 8 horas começo. 8h35, no máximo 8h40, terminei o estudo sobre Davi, com slide, tudo aquilo que você já sabe, para não ter perca de conteúdo. Aí, imediatamente, louvamos a Deus, recolhemos as ofertas e vamos nos ajoelhar de 9 às 10 e buscar o Senhor. Por que nós vamos buscar o Senhor de 9 às 10? Porque nós precisamos do Senhor, irmãos. Nós estamos perto de uma grande vitória. E antes de toda grande vitória vem uma grande batalha. Os irmãos não têm dimensão do que se está levantando e das dificuldades. Mas o Senhor é bom e eterna a sua o quê? Misericórdia. Então nós teremos 7 quartas-feiras nesse sentido. 7 quartas-feiras nesse sentido de orar e buscar ao Senhor e clamar por sua misericórdia. Queremos agora também lembrar a você que temos na nossa igreja o nosso primeiro pastor escritor que está lançando o seu livro por uma grande editora, pela Viseu. Você tem a opção do livro através do sistema digital, pelo preço de R$ 8,91, pelo sistema digital. Aí não é o livro físico, irmãos. É quem gosta de livro no smartphone. Tá bom? Eu não gosto. Eu odeio de sistema digital. Então, eu adquiri um livro do pastor Eber, através do sistema normal. Lá na Viseu, você entra, faz tudo direitinho. Ele está comunicando nos grupos como faz. Eu adquiri o físico. Tá, o físico é um preço maior, é 38, 39, uma coisa assim, né? Mas uma benção, convite de Cristo. Então, adquira, prestigie, tá bom? Pode retirar, Davizinho. Está em pré-venda, e aí, pré-venda é aquele momento que a gente adquire a obra do autor, e depois ela chega em casa no momento da própria venda, aí o preço aumenta um pouco mais, né? Então adquira, compra, vai ser uma bênção, e louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele está fazendo, tá? Nós cremos que o querido pastor Eber, assim que os livros serão enviados quando? 6 de março a editora envia os livros. Aí quando for chegando na sua casa, aí você traz para a igreja. O Eber faz uma dedicatória e fica uma coisa muito bonita. Amém? Vamos adquirir, vamos prestigiar nossa igreja entrando num momento muito mais bonito, de maior divulgação. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor nos abençoando, né? Muito bem. Irmãos, então, dados os avisos,